Pessoal, vamos voltar lá. Fazendo então, nessa nossa última aula a gente fez aqui as camadinhas, agora a gente vai começar a editar, né? Então, eu vou até alterar aqui para que faltou fazer isso. Como que eu vou fazer então agora para editar? Eu quero que a gente faça um trabalho com essas ferramentas que estão aqui embaixo. Ferramenta Dodge, Burn, Sponge e as ferramentas também Blur, Sharpen e Smudge. O que são essas ferramentas? As ferramentas que nós temos aqui são as ferramentas de subexposição, de superexposição, ou seja, Dodge seria clareamento, iluminar, e a Burn, que é essa ferramenta da mãozinha, ela seria para escurecer, para deixar como se estivesse numa sombra. A ferramenta de esponja, ela é a ferramenta que tira a saturação dos objetos. Então, nas camadas de layer 1 a 3, a gente vai fazer justamente isso, mexer com essas ferramentas, começando pela ferramenta Dodge. Então, aqui, olha, selecionei a camada 1, que é sobre ela que eu vou aplicar. Eu vou pegar aqui a ferramenta Dodge. Eu posso ver aqui a medida do meu pincel, tá um tamanho interessante. E aqui, olha, gente, na barra de opções é que eu tenho uma informação bem importante, que é a primeira, é sobre aonde que eu vou aplicar a ferramenta de subexposição. Então, eu posso aplicá-la sobre as sombras, sobre os tons médios ou sobre os tons mais claros. Né? Então, um sobre a sombra, tons médios, e outro sobre aquilo que está mais iluminado, aquilo que está mais branco na imagem. Né? É como se o Photoshop separasse as tonalidades em termos de cinza, né? O que está 100% branco, o que está 100% preto e o que está ali no meio termo entre eles. Então, só para a gente ver com bastante força, com bastante expressão, essa nossa variação aqui, só para vocês terem isso bem claro, alterem a exposição para 100%. Quando a gente aplica isso na prática, essa exposição geralmente é bem menor e a gente vai pondo, né, expondo cada vez mais, colocando mais forte essa nossa aplicação. Mas aqui, para esse exemplo, como eu quero que vocês vejam o efeito, coloque lá no máximo. Então, vamos começar aplicando sobre as sombras. Sombras são os pontos mais escuros de uma imagem. E vocês vão ver, gente, que aonde está mais escuro, está começando agora a receber um pouco mais de luminosidade. Observem ali na flor, na folhagem, desculpa, como está ficando mais branco, mais esbranquiçado, como se eu estivesse acrescentando exposição de branco sobre essa área. Por isso que nem sempre é o mais interessante, nem sempre fica o mais bonito. Mas olha como essa área aqui, olha, já ficou mais forte, mais clara do que essa área na mesma imagem. Aqui, olha, fica bem mais claro para vocês, acho que dá para ver com mais facilidade. Tons médios. Tudo que é tom médio nessa imagem vai ser clareado pelo uso do Dodge, né, pelo uso da subexposição ligada aqui nos tons médios. Vou até voltar aqui para ter um espacinho para mostrar o outro. Então, tudo que é médio, gente, tudo que é médio sendo clareado. Quanto mais você clica, se você aplica 1, 2, 3 vezes, façam esse teste. Ele vai aumentando nos tons médios. Olha lá, ó, nos tons mais escuros, ele não faz nada. E nas highlights, né? Então, nos brancos, nos tons mais claros. Observa que ele pega o que está em volta e ele faz uma diferença entre o que é escuro e o que é mais claro, e ele vai aumentar a luminosidade aonde está o mais claro daquela região. Então, aqui, olha, ele começa a estourar os brancos em alguns lugares. Eu vou voltar aqui, ó, mais para vocês verem. Ó, esses pontos aqui, esse ponto claro que é bem a bordinha da folha, da flor, ficando mais e mais claro, né? Então, ele está dando luminosidade para aquela área. E beleza, feito isso, a gente vai clicar aqui sobre o nome da nossa tabela, da nossa camada, e vai escrever Dodge ou subexposição, para a gente saber o que a gente fez nela.
Agora, gente, vocês podem até tirar a camada para ficar mais fácil, tirar a visualização aqui para vocês verem mais nessa imagem. E vamos para a segunda, onde a gente vai fazer a ferramenta Burn, ou superexposição. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui, segurar um pouquinho para que abra essa aba e vou clicar na ferramenta Burn. Aumentar aqui a exposição para 100% e vou começar então pelas sombras. Então, vou começar a aplicar a ferramenta Burn na região de sombras e olha lá, eu tenho um destaque, um aumento na profundidade das áreas sombreadas. Então, tudo que é mais escuro está ficando mais escuro ainda. Olha lá. Agora, eu vou fazer o teste, então, com os tons médios. Então, os tons médios agora estão ficando mais escuros e mais escuros. Ó. Não é mais as sombras, mas é o tom médio, tá? E agora vamos aplicar então sobre os highlights, né? Sobre os tons mais altos. Só que olha assim como aconteceu nessa primeira, aonde o que era escuro ficou esbranquiçado, aqui quando a gente está na ferramenta de superexposição, o que é claro vai ser acrescentado como se fosse um cinza, um preto claro, assim, sobre ele, né? Um cinza, né? Aqui, ó. Então, observa que onde estava branquinho, vai ganhar essa tonalidade acinzentada. Então, nem sempre é interessante jogar um burn direto num highlight. Não tem informação de cor suficiente aqui para que ele traga uma transformação legal. Então, de repente, não compensa trabalhar muito o burn nos highlights, mas você tem que testar, tá? Porque às vezes funciona, só para deixar um pouco mais escuro, uma imagem que está muito branca, pode funcionar. Então, a outra que a gente vai utilizar é a ferramenta esponja, e vocês vão ver aqui que ela serve para tanto aumentar a saturação, quanto tirar a saturação. Vamos colocar lá em 100%, vamos até tirar aqui a vibrância para testar. E olha lá, percebe que ela está deixando já dessaturada essa nossa imagem? Olha a diferença da flor saturada e desaturada. Agora vamos aumentar a saturação. Eu vou colocar até próximo aqui, olha, para vocês verem como que vai ficar mais brilhante, como que está mais forte as cores em comparação ao que estava antes. Ó. Observem como vai acrescentando a saturação a essa área e ela vai ficando muito mais vibrante do que a gente tinha na outra. Podemos até clicar aqui daí na vibrância para também aumentar um pouco mais a vibrância. Isso aqui, ó, não pega nessa área. Por que não pega nessa flor aqui? Porque eu estou na camada 3 e não na camada 4, ok? Então, vocês tomem cuidado daí nisso para saber qual camada que vocês estão mexendo, tá? Vou aplicar esse aqui também, a saturação sobre a camada de baixo. E se eu tirar a vibrância, qual que vai ser a situação? Como é que vai formar essa cor? Vocês vão testando aí, fiquem bem tranquilos, não há nada de errado, é só realmente para testar esse exercício e vocês irem acrescentando. Ah, quero pôr um pouco mais. Vai clicando por cima até chegar na quantidade que você quer. Então, vamos escrever aqui o 3 é saturar ou dessaturar. Você pode colocar aqui como a ferramenta esponja, né? Ok. A 4, gente, nós vamos utilizar a ferramenta Blur. O que é a ferramenta Blur? A ferramenta Blur, que é essa gotinha, ela é uma ferramenta como se fosse desfoque, tá? Então, a gente vai aumentar aqui a força. Pode deixar como normal. Vou até aumentar aqui um pouco o tamanho do meu pincel. Aonde que eu posso ver? Do lado aqui na barrinha de opções, cliquei aqui para baixo. Posso ter um pincel duro ou um pincel mais macio.
né? Um pincel que tem as bordas dele é mais suave. E o pincel duro ele dá uma marca mais pesada sobre o nosso desenho. E aqui eu vou até pedir para vocês trazerem um zoom para poder ver isso acontecendo mais claramente. Vou clicar aqui na ferramenta de desfoque, né? A ferramenta de desfoque, e vou aplicar a minha imagem. Vocês conseguem ver a diferença, gente? Observem ali, olha. Vou deixar só o centro da minha flor com foco. E conforme eu vou clicando, eu vou aumentando o desfoque no restante da imagem, olha. E só o centro vai ficando realmente ainda bem claro, bem definido, né? Então, eu vou diminuindo a definição e ele vai ficando mais suave, tá? Então, essa 4 aqui, a gente pode colocar ela como a ferramenta da gotinha, que é a ferramenta Blur de desfoque. Nós utilizamos filtros também para desfoque, mais do que a Blur, tá, gente? Mas, pelo menos você tem aí, precisa fazer um ajuste fino, ajuste rapidinho ali, consegue utilizar. Outra ferramenta é o contrário da Blur, é a ferramenta Sharpen, ou a ferramenta, acredito que é Vivacidade, eu não lembro agora certinho, mas que ela é para deixar a imagem mais nítida, ferramenta de nitidez. Nitidez, tá? Ou Sharpen. Ok, então na ferramenta Sharpen, vou aumentar também aqui a minha zona, porque eu quero fazer ela mais fácil para vocês verem, olha lá, né? E, opa, não, quero maior. Aqui, tá ótimo. Observem o que vai acontecer. Eu vou colocar e ela vai começar a tentar buscar fazer mais diferenciação entre uma zona e outra. Então, ela vai olhar pixel a pixel e vai tentar aumentar a definição dessas áreas. Só que isso gera justamente esse problema. Define tanto que ela pode estragar o meu desenho. Essa é uma das ferramentas que, sinceramente, praticamente não utilizo. Mas, se você quiser dar alguma vibrância, deixar um pouco mais nítido alguma área, você pode utilizar ela bem fraquinha e daí talvez funcione. Mas é uma que pouco se utiliza mesmo, pelo menos na minha experiência. Outra ferramenta que nós temos aqui que é interessante é a ferramenta Smudge. A ferramenta Smudge nós vamos aprender principalmente através de um filtro que chama-se filtro Liquify. É uma ferramenta mais avançada que funciona muito melhor do que a Smudge. Mas a Smudge, ela é como se fosse uma ferramenta de movimentação, como se fosse realmente a gente estivesse mexendo sobre uma paleta de massinha e eu empurrasse com os dedos mesmo aquelas áreas que me interessam. Então, olha lá, cliquei, arrastei, estou usando aqui a ferramenta Smudge e estou aumentando os pixels, estou degradando eles, na verdade, né? Puxando, aumentando a minha área, criando um efeito aí, que pode ser um efeito interessante, ou de repente nem tanto, né? Então, essa é a ferramenta Smudge, ela funciona como esse dedinho aí para fazer um arrasto, né, do desenho. Smudge. Também vamos utilizar mais a ferramenta Liquify do que ela, tá? E no sétimo, a gente pode fazer aqui um outro tratamento, que é um tratamento, por exemplo, com a borracha, tá? Então, o que é a borracha? A borracha é, como o próprio nome diz, serve para apagar. Então, vamos colocar lá, borracha. Então, vamos pegar aqui a borracha simples, opacidade 100%, flow 100%. Então, eu tenho aqui um tamanho do brush que tá bom ali o tamanho, né? O tamanho do pincel. Opacidade. Opacidade significa que ela vai ou apagar tudo, aonde ela pegar, vai apagar. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Opacidade 100%. Tudo que tiver com o quadradinho lá por baixo significa que é transparente. Opacidade 100%.
Opacidade 50, vamos colocar aqui 50%. Ó, então, parte do desenho vai ser retirado e a outra parte não. Então, ela vai ficar com uma semi-transparência, tá? E se for uma opacidade tipo 10%, aí ela retira bem pouco do desenho, tá? Se vocês, eu vou colocar aqui eu vou copiar esse layer aqui de baixo e vou colocar ele por baixo desse, para vocês verem o efeito que dá. Então, aqui, isso. Ok, olha lá. Eu tenho uma opacidade de 100%, estou vendo tudo que está embaixo, uma opacidade de 50%, metade do que há por baixo, e uma opacidade de 10%. Só uma parte do desenho ali foi retirada, né? Então, aqui no nosso layer da borracha, a gente consegue ver claramente isso, tá? Outra coisa que a gente pode fazer, que é uma borracha que faz o recorte do fundo, né? Também nas versões mais recentes, ela está melhor, né? Ela está melhor desenvolvida. Esse tipo de borracha, nós precisamos daí fazer essas configurações que são um pouco mais precisas, um pouco mais profundas. Eu vou fazer um dia um exercício só para isso, tá? Mas a gente pode aumentar também aqui, vou aumentar aqui um pouquinho o size do o tamanho do nosso pincel. E ele vai tentar identificar a diferença de contraste entre os elementos e apagá-los. Só que o que acontece com isso? Acontece esse problema aqui, olha. Ele não reconhece tudo e apagou. Tenho que dar Ctrl Z para voltar atrás. Por isso que ela não é tão interessante ser trabalhada assim. A gente precisa trabalhar com ela, é uma boa ferramenta, mas em momentos específicos. Daí eu prefiro ensinar vocês a outra. Então, o segundo exercício agora é fazer essas camadinhas aqui. Então, fazer a ferramenta Dodge and Burn, a ferramenta Burn, vamos ligar todas elas aqui, para a gente poder ver. Dá um zoom aqui, Fit to Screen, e aqui a gente consegue ver todos os efeitos. Efeito da subexposição, da superexposição, a esponja e a saturação, ferramenta de desfoque, ferramenta de nitidez, ferramenta de smudge, ferramenta de borracha, né? Então, esse é o segundo exercício aí para vocês fazerem, beleza? Um abraço, gente!